Olá, queridos, eu sou a professora Patrícia e hoje eu vou explicar para vocês como transformar uma fração para decimal e também um número decimal para fração. Então, vou começar aqui transformando frações para números decimais. Eu tenho na letra A fração 1/2. Então, para eu realizar a transformação para número decimal, basta eu dividir o numerador pelo denominador, ou seja, 1/2 é o mesmo que 1 dividido por 2, que é 0,5, certo? Resultado final, 0,5. Letra B, a fração 5/4. Então, novamente, eu realizarei 5 dividido por 4. Resultado final, 1,25. Esse é o número decimal que representa a minha fração 5/4. Letra C, eu tenho a fração 1/10, ou seja, 1 dividido em 10 partes. Resultado, 0,1. Letra D, eu tenho 3/2. Ou seja, 3 dividido por 2. Resultado, 1,5. Letra E, eu tenho 1/3. Ou seja, 1 dividido por 3. Isso vai me dar uma dízima periódica, ou seja, um número que não termina, ele é infinito, ele fica se repetindo. 0,333 reticências. Ou eu também posso escrever como 0,3 e esse tracinho em cima do 3, que significa que é o período que vai se repetir. Bem, agora vamos fazer a transformação do número decimal para uma fração. Então, nós temos aqui um número decimal, que na verdade é uma dízima periódica. O período que está se repetindo é o 42. Todas as vezes que eu tenho a parte inteira 0, e eu tenho aqui apenas números que se repetem depois da vírgula, basta eu escrever o número que está se repetindo, que é o 42, e colocar para cada algarismo que se repete, colocar um número 9, ou seja, 42 são 2 algarismos que estão se repetindo, então é sobre 99, ok? Existem outras formas de realizar essa transformação de dízima periódica para fração, mas essa é a maneira mais objetiva. Temos agora dízima periódica 0,666 reticências. Então, novamente, eu vou escrever o número que se repete, que é o 6, e vou colocar ele sobre 9, já que é apenas um algarismo que está havendo a repetição. Próxima dízima periódica, 0,123 reticências. Então, o número que se repete é o 123 sobre 999, já que são 3 algarismos que se repetem. A nossa próxima dízima periódica é 2,181818. Essa é uma dízima diferente das que nós vínhamos fazendo até então, em que a parte inteira era o 0. Essa nós faremos da seguinte maneira: eu vou chamar x de 2,181818. E agora eu vou pensar o seguinte: eu preciso que depois da vírgula continue sendo a mesma repetição de período, para que eu possa cortar essa parte que se repete infinitamente, certo? Então, eu preciso que a minha vírgula que está ali logo após o 2, na verdade, ela venha para cá, para continuar que depois da vírgula, os mesmos números se repetindo. Então, se ele está andando 2 casas decimais no total, na verdade, ele foi multiplicado por 100. Então, eu tenho que 100x é igual a 218,181818 reticências. Perceba que eu coloquei depois da vírgula 3 vezes o número 18 reticências, mas eu poderia colocar quantas vezes eu quisesse, já que essa reticências, na verdade, ela me indica que esse número continua se repetindo infinitamente.
Desta forma, agora nós precisamos realizar a subtração. Então, eu vou cortar essa parte que vem depois da vírgula, já que ela continua se repetindo infinitamente da mesma maneira, então, quando eu subtraio, nada vai sobrar. Então, eu farei 218 menos 2, que dá 216, e 100x menos x, que é 99x. Logo, eu tenho que x é igual a 216, 99avos. Observe que eu teria terminado se essas frações não fossem passíveis de simplificação. Todas as vezes que nós temos frações que nós podemos simplificar, nós escrevemos sempre da forma simplificada. Então, a primeira simplificação que eu farei é de 42,99avos. Aqui eu vou fazer a simplificação por 3. Então, 42 dividido por 3 dá 14. 99 dividido por 3, 33. Não é possível mais simplificar, então esse é o meu resultado final. 6 nonos, vou simplificar por 3 também. 6 por 3 dá 2 e 9 por 3 dá 3. 123,999 não é passível de simplificação, então esse é o nosso resultado final. 216,99avos. Vou simplificar por 9. Então, 216 dividido por 9, 24. 99 dividido por 9, 11. Então, estão aí os nossos resultados finais, as frações que representam as dízimas periódicas. Agora, nós veremos uma adição envolvendo dízimas periódicas. Bem, o primeiro passo é nós fazermos a transformação de dízima periódica para fração. Então, eu farei aqui na parte de baixo da tela o nosso rascunho. Eu vou chamar x de 1,333 reticências e eu preciso da minha vírgula aqui nesse próximo número. Então, eu tenho que 10x é igual a 13,3333 reticências. Vou realizar a subtração. 13 menos 1, 12. 10x menos 1x, 9x. Então, x é igual a 12 nonos. Então, vou escrever aqui o valor da minha primeira dízima periódica. Mas, agora eu preciso fazer a transformação da segunda dízima periódica. Então, eu preciso que depois da vírgula eu tenha apenas os números que se repetem. Observe que o número 1, ele não se repete. Então, eu preciso que a minha vírgula venha para cá depois do 1. Então, eu vou ficar com 1 inteiro e o restante se repetindo, que é o 6. Certo? Se andou apenas uma casa decimal, então, na verdade, multiplicou por 10. Então, eu tenho 10x é igual a 1,666. Agora, eu preciso de um número que, após a vírgula, tenha o mesmo período de repetição. Eu não posso colocar novamente aqui após o 1, senão, quando eu fizer essa subtração, iria ter como resultado 0. Então, eu vou colocar aqui no próximo número. Então, eu vou ter o valor de 16,6666 reticências. Observe que andamos 2 casas decimais, logo a multiplicação foi por 100, então eu tenho 100x. Agora eu realizo a subtração. 16 menos 1, 15, 100x menos 10x, 90x. X é igual a 15,90avos. Então, reescrevo o valor da minha dízima periódica. Acontece que agora eu tenho a adição de 2 frações com denominadores diferentes. Então, precisarei fazer o MMC entre 9 e 90. Então, MMC entre 9 e 90. Vou dividir pelo número primo 3. Aqui o resultado é 3 e é 30. Por 3 novamente,
1 e 10. Por 2, 1 e 5. Por 5, 1 e 1. Agora eu realizo a multiplicação. 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18, vezes 5, 90. Então, as minhas frações equivalentes terão o denominador 90. Observe que na segunda fração não houve alteração, o denominador manteve-se o mesmo. Então, o numerador também será o mesmo. Já na primeira fração, de 9, ele passou a ser 90. Então, eu tenho que também reescrever o meu numerador. 90 dividido por 9 dá 10. 10 vezes 12, 120. Agora, basta eu realizar a adição dos numeradores. Vai dar 135 e repetir o meu denominador, 90. Nós teríamos terminado se não fosse possível a simplificação dessa fração, mas eu ainda posso simplificar. Vou simplificar, por exemplo, por 5. 135 dividido por 5, 27. 90 dividido por 5, 18. Ainda é possível simplificar, agora eu vou simplificar por 9. 27 por 9, 3. 18 por 9, 2. Logo, o resultado final é 3 meios. Bem, espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima!